O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Hoje ouvimos no Evangelho como que Jesus vai nos ensinando esse caminho de fidelidade aos mandamentos de Deus. Talvez quando alguns escutavam Jesus pregando, Jesus ensinando, falando da misericórdia, falando do amor, talvez alguns pensavam: bom, ele veio abolir a lei, ele veio amenizar a lei, ele veio aliviar a vivência dos mandamentos. E Jesus vai dizer que ele não veio abolir. O que ele veio, na verdade, é ensinar a viver a lei com profundidade. Ensinar a viver a lei guiado pelo Espírito Santo. Porque, queridos, viver a palavra de Deus não é só uma questão de que eu quero e eu não quero. Porque até mesmo o nosso querer, ele é movido pelo Espírito Santo. Se você quer algo bom, se você busca algo bom, se você se determina a viver algo bom, é sinal que o Espírito Santo está já agindo no seu coração. Querer o bem já é uma graça de Deus dentro de nós. Por isso hoje Jesus vai nos ensinar justamente a viver a lei, a viver a palavra, mas não superficialmente, mas a viver crendo que é o Espírito de Deus que toca os nossos corações para que a gente, movido pelo amor de Deus, então acolha a palavra com alegria e viva a palavra como alimento para a nossa alma. Isso é a palavra de Deus para nós, alimento para a nossa alma. Quanto mais próximos estamos da palavra, quanto mais pedimos ao Espírito Santo que nos ensine, que nos leve a viver a palavra, quanto mais nós vamos frutificar nessa vida. E hoje Jesus termina também o Evangelho, aparece ele ensinando que quem transgride, quem não vive e ensina outros, sobre essa não vivência do Evangelho, será chamado que menor no reino dos céus. E aquele que vive, aquele que pratica e ensina outros a viver, será chamado então maior no reino dos céus. Ou seja, queridos, todos nós podemos ensinar o Evangelho. O Papa Francisco sempre insiste nisso, que todo batizado, que todo crismado tem a missão de levar o Evangelho. Se você foi batizado, se você recebeu a graça de Deus, você já é alguém chamado a anunciar o Evangelho. Por isso no batismo,
Quando você participa, por exemplo, de um ritual de batismo, quando você vai a um batismo, a criança recebe o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. E ele é ungido profeta, sacerdote e o que mais? E rei. Ou seja, a missão real de servir através dos dons que recebeu de Deus. A missão também sacerdotal, que diz respeito à oração, ou seja, podemos oferecer a Deus as nossas orações. E a missão profética. O que é ser profeta? É fazer ecoar a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra, nós ouvimos a sua palavra em cada Santa Missa, nós lemos a palavra de Deus quando reservamos em casa um tempo para lê-la. Ou seja, nós vamos deixando a palavra entrar dentro de nós, para ficar guardada dentro de nós, para ficar escondida dentro de nós, não, mas para que a palavra seja conhecida também por outros. Que o Espírito Santo nos ajude então, que a graça de Deus nos ajude a viver a partir de dentro, movido pelo Espírito Santo, a palavra e o Evangelho, e não como uma coisa somente imposta. Às vezes as pessoas me perguntam: mas Frei pode fazer isso? Frei pode fazer aquilo? Frei, é permitido fazer? Quando alguém já vem perguntar, eu já sei que a pessoa sabe que não é permitido. Então já vem perguntar porque já sabe do contrário. Mas o que eu quero alertar é o seguinte: não basta a gente saber o que é certo e o que é errado. É necessário para nós pedirmos sempre a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, para que tenhamos força e coragem para praticar o que é certo. Isso é o mais importante. Não basta saber o que é certo, o que é errado. É preciso a graça do Espírito Santo. Às vezes a gente corre o risco também de olhar para uma pessoa e dizer: mas será que essa pessoa não entende, ela não compreende? Será que ela não percebe que ela tem que fazer isso, que ela tem que praticar isso, que ela tem que viver o mandamento? Talvez a pessoa até saiba, mas o que vai fazer ela viver é a abertura do coração dela à ação do Espírito Santo. É Ele que nos leva a viver. Não é só uma questão de que eu quero ou eu não quero. Eu preciso que estar aberto. E se eu estou aberto, Ele vai me dar forças para viver a palavra. Convido você a fechar os teus olhos um momento e pedir no teu coração: Espírito Santo, me ajuda a viver a tua palavra. Ensina-me a colocar em prática na minha vida a palavra de Deus. Ajuda-me a viver o perdão. Ajuda-me, Espírito Santo, a viver o amor. Ajuda-me, Espírito Santo, a viver a misericórdia. Não permita, Espírito Santo, que eu comece a ensinar mentiras. Não permita, Espírito Santo, que eu fale somente das minhas opiniões, mas que eu possa viver a tua vontade, a vontade de Deus na minha vida. Amém. Amém. Com confiança,